Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Muito bem, Renata. Olha, mais um problema aí para a direita brasileira. Foi é o que quê? o general Braga Neto, né, que foi vice aí na chapa de Bolsonaro, ele foi preso no último sábado, aí naquela história do golpe das investigações. Do 8 de janeiro. Não, do golpe que O golpe dos supostamente teria policiais. tentar matar Do Lula. Sim. Isso daqueles Militares. que estavam envolvidos nessa trama aí para matar o presidente Lula e também o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E aí, quando foi sábado, né, a Polícia Federal ela realizou uma operação, não é uma coisa muito comum dia de sábado, mas ela prendeu o Braga Neto sobre a alegação de que ele estaria impedindo as investigações, né, estaria atrapalhando, obstruindo as investigações. E aí ele foi preso, a defesa recorreu, mas após a audiência de custódia, o STF decidiu manter ele preso. E aí, né, o próprio Bolsonaro, que evitava se posicionar sobre esse assunto, ele disse o seguinte, que como é que alguém pode obstruir uma investigação de um inquérito que já foi fechado há 10 dias? E juridicamente faz sentido esse questionamento do Bolsonaro. Né? O fato, Renata, é que com essa história do Braga Neto, se a gente fizer uma avaliação direitinho, né, a direita brasileira vai sendo encurralada pela justiça e ficando sem nomes para disputar a eleição para presidente em 26. O nome mais forte é o de Bolsonaro, já está inelegível. Mas outros nomes começam também a ficar praticamente fora do páreo. Por exemplo, Ronaldo Caiado, né, que inclusive esse ano o presidente Lula fez um encontro lá com os governadores e ele bateu de frente com o Lula e disse, olha, o meu estado quem manda sou eu, não vou colocar a câmera na questão dos policiais militares na farda. Ronaldo Caiado teve o mandato dele cassado semana passada, é o governador mais bem avaliado, inclusive saiu uma pesquisa semana passada, ele tem 88% de avaliação positiva em Goiás, mas teve o mandato cassado. Ele vai recorrer, mas mais uma vez a direita na berlinda. Pablo Marçal, que disputou a eleição para prefeito de São Paulo, também corre risco de ficar inelegível. Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que seria um nome para concorrer aí, também tem questões, pode ficar inelegível na justiça. Sobrariam aí Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama. Michelle é cotada para ser senadora, né, porque esse ano o ano que vem, ano da eleição, né, são 2 vagas aí para o Senado, e aí Michelle seria praticamente um estado que ela for candidata, ela ganha, né, porque são 2 vagas e o bolsonarismo é muito forte com relação a ela. Sobraria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Só que Tarcísio dificilmente vai aceitar sair do governo de São Paulo para estar à presidência. Então, com essa prisão de Braga Neto, e semana passada foram feitos vários protestos aí, Brasil afora, da esquerda, pedindo a prisão de Bolsonaro, protestos que foram um vexame, que não deu ninguém, em canto nenhum, né? Pouquíssimas pessoas foram, mas o fato é que o cerco que vai se fechando vai ficando difícil para a direita brasileira de manter um nome competitivo, embora, mesmo com toda pancadaria que sofre Bolsonaro, qualquer pesquisa que ele é colocado, ele briga pau a pau ali com Lula pela presidência, mostrando que a imagem dele não é afetada entre os eleitores de direita, mas ele só pode ser candidato se a justiça permitir. E hoje, nem Bolsonaro, nem esses líderes que eu falei aí, eles correm o risco de ficar fora aí dessa eleição. Mas, de fato, é uma pancada no bolsonarismo, na prisão de Braga Neto, né? Claro que os bolsonaristas vão ficar com aquele discurso, né, Renata, de perseguição que existe por parte deles, mas de fato é uma história que vai se concretizando e vai complicando mais depois de aparecer um vídeo do Braga Neto, ele conversando com algumas pessoas no 8 de janeiro, ele falando daquela história de que iria se posicionar e tal, e complicou um pouco a situação dele. Também ontem o STF mostrou um documento que ele possivelmente estaria dando dinheiro a um assessor de Bolsonaro para que ele pagasse as pessoas, para que acontecesse esse golpe, mas o fato é que Bolsonaro ele ainda não foi atingido diretamente, né, digamos assim. As pessoas ao redor dele vão sendo atingidas, mas ele não vai ser atingido diretamente, mas muita gente está com a questão de tempo para que Bolsonaro seja atingido.
e muita gente acha que a justiça brasileira não teria coragem de mandar prender Bolsonaro diretamente e vai minando os aliados próximos a ele, a depois chegar, enfim, a Bolsonaro. Vamos ver até quando vai essa história, né, Renata, que parece que não tem fim. Há 15 dias eu falei aqui que o Brasil não anda, fica nessa briga de gato e rato, e tivemos mais um capítulo esse fim de semana dessa história, né, envolvendo aí essa suposta trama golpista aí que aconteceu no país, de um golpe que não aconteceu. O fato é que Braga Neto foi preso e segue aguardando aí a situação. O presidente Lula, que fez algumas cirurgias na cabeça, ele participou de uma entrevista coletiva ontem e também deu uma entrevista exclusiva, né, com a TV Globo, falou sobre a cirurgia e também se comentou sobre a questão do general Braga Neto. Disse que ele tem o direito à ampla defesa, mas que se realmente for comprovado que ele tinha intenção de fazer aquilo, ele deve ser punido. O fato, Renata, é que a gente segue nessa crise política que a gente parece que não tem fim no Brasil. No plano internacional, nós tivemos, né, o impeachment do presidente da Coreia do Sul. Ele foi empichado e agora vai depender da questão lá, né, Renata, da justiça da justiça sul-coreana, né? Eles vão avaliar em 6 meses se o presidente da Coreia do Sul ele vai ter condições de se manter ou não à frente da nação. Lembrando que ele tem um apoio muito parecido com o de Dilma Rousseff quando Dilma foi empichada, que era mais ou menos entre 8% e 11%, é o que ele tem lá, e ele sofreu impeachment e agora é com a justiça lá. Veja como a cultura é diferente. O presidente da Coreia do Sul está caindo, ele foi empichado, porque a primeira-dama da Coreia do Sul ganhou uma bolsa de presente. E lá, isso é como se fosse obter vantagem pessoal, você ganhar, usar o cargo para uma bolsa de presente que ela ganhou, o presidente sofreu impeachment. Aqui no Brasil, essa semana passada, nós tivemos a 7ª esposa de ministro de Lula que ganhou um cargo no Tribunal de Contas, um cargo vitalício. Veja a diferença de cultura. Eu apenas estou sendo um exemplo do atual governo, mas a gente viu isso a vida inteira acontecer aqui no Brasil, as pessoas usando os cargos para se beneficiarem. A diferença de cultura, né? Uma bolsa que ela ganhou lá, o marido perdeu a presidência. E aqui a gente vê o trem da alegria passando o tempo todo na nossa cara. Falando de eleição municipal, hoje serão diplomados 4 prefeitos da região metropolitana em uma solenidade só, que acontece no Teatro dos Guararapes. O prefeito reeleito do Recife, João Campos, o prefeito reeleito de Jaboatão, Mano Medeiros, a prefeita eleita de Olinda, a Mirella Almeida, e o prefeito eleito de Paulista, Ramos. Os 4 serão empossados numa cerimônia para 600 convidados que acontece no Teatro dos Guararapes, né, Renata, hoje à tarde. Está prevista para 4 horas essa cerimônia de diplomação dos eleitos na região metropolitana. Uma ideia boa, junto os 4 de uma vez só, né, porque para não ter que fazer várias solenidades, eles resolveram fazer isso. Hoje também toma posse o Sivaldo Albino lá em Garanhuns e o prefeito também eleito de Palmares. Na quarta-feira será a vez do prefeito de Vitória, Paulo Roberto, e também aqui em Caruaru, o prefeito Rodrigo Pinheiro e os 23 vereadores eleitos, além da vice-prefeita Desi Silva, serão diplomados aqui numa cerimônia que vai acontecer num colégio particular aqui da cidade. E claro, a gente vai trazer tudo para vocês que acompanham a política aqui dentro do Manhã Cidade e da Rádio Cidade também. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.